Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 1º de março, começando um novo mês, e o nosso tema de estudo da semana é regras de engajamento. Não estou falando de YouTube, não estou falando de redes sociais, mas de um outro tipo de engajamento. E o nosso verso para memorizar durante a semana é o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. E nós falamos semana passada do grande conflito, e essa semana a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse conflito que existe para justificar aqui para a gente entender as ações de Deus. Porque nós sabemos que Deus é justiça e Deus é amor, que é o tema geral da nossa lição desse trimestre. Vejam só, talvez você já tenha ouvido falar da história de Elias no Monte Carmelo. Num belo dia, o profeta Elias se apresentou ao rei Acabe e desafiou tanto o rei quanto os sacerdotes dos deuses que eram adorados pelo povo de Israel para provar de uma vez por todas quem era Deus, quem é que tinha o poder de verdade. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 18, nos versos 19 até o verso 40, que nesse momento de conflito, um profeta do Senhor preparou o altar e esperou, enquanto que do outro lado estavam várias, dezenas, centenas de profetas e servos de outros deuses, preparando ali o sacrifício e clamando para que os seus deuses fizessem que fogo descesse do céu e consumisse o sacrifício que eles estavam fazendo ali no Monte Carmelo. Durante aquele período da história, enquanto estava tudo acontecendo, esse grande reboliço, todas as pessoas em redor se reuniam e estavam lá expectantes, esperando para saber quem que era Deus, se Baal, que era a grande autoridade ali dos cananeus, ou se o Deus de Israel era verdadeiramente Deus. Nesse conflito, a palavra de Deus nos diz que aqueles profetas do mal estavam fazendo sacrifícios ali em que se cortavam, gritavam, dançavam, se descabelavam, perdiam mais cabelo do que eu tenho e faziam com que clamavam para que os deuses deles e o deus principal, que era Baal, fizesse fogo do céu descer e queimasse o sacrifício deles. E depois de passou 1 hora, 2 horas, e o tempo foi passando e nada acontecia, e finalmente acabou o tempo deles. Elias se levanta e fala o seguinte: olha, a gente está numa seca de 3 anos e meio. A terra de Israel já é uma terra desértica, agora está pior ainda. Então faz o seguinte: arranjem água e joguem água sobre o altar que eu preparei aqui para o nosso Deus. E isso foi acontecendo, 1 vez, 2 vezes. Então Elias olhou para o céu, clamou a Deus e imediatamente fogo do céu veio e consumiu tudo que estava no altar que era dedicado a Deus. Naquele dia, o povo disse que o Senhor é Deus. Foi uma experiência dramática e também uma experiência maravilhosa do poder de Deus. O povo de Israel sempre foi um povo politeísta. Eles adoravam outros deuses, eles se viravam contra o nosso Deus. Mas quando a coisa apertava, era para Deus que eles clamavam, porque deuses que não existem não podem ajudar. E só existe um verdadeiro e único Deus. A palavra de Deus nos diz ali que esses deuses falsos não conseguiram fazer nada, enquanto que o Deus verdadeiro resolveu a situação. Isso mostra um pouquinho do grande conflito. A maioria do mundo jaz no maligno mesmo, busca as coisas do mal. E aqueles poucos que servem ao Senhor, firmemente serão recompensados, porque Deus fará os milagres e as suas obras nas nossas vidas, se a gente segue o caminho de Deus. Só que o buraco é mais embaixo. E eu vou falar para vocês um pouquinho do que a nossa lição fala sobre essa questão da adoração. De que Deus a gente está falando aqui, afinal de contas? Qual é o verdadeiro Deus? A quem a gente vai seguir? Qual que é a adoração que realmente significa alguma coisa de verdade? A lição diz assim: Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Palavras de Moisés. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. O mundo inteiro abandonou o conhecimento de Deus e começou a adorar deuses diferentes. Cada religião foi criada no mundo com base nas suas crenças culturais, de acordo com as crenças de pessoas que se afastaram de Deus e que não tinham mais o conhecimento dele. E a palavra de Deus nos diz aqui, Moisés mesmo fala, que quando nós adoramos qualquer Deus que não seja o Deus da Bíblia, estamos sim
adorando demônios. Isso é difícil de entender? É difícil. Isso é difícil de aceitar? É difícil de aceitar. Talvez algumas pessoas se sintam ofendidas, mas é o que a Bíblia fala. Se você está indignado ou bravo com o que eu estou falando, fique indignado com Deus verdadeiro, o Deus real que disse isso em Deuteronômio 32, verso 17. Ofereceram sacrifícios a demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. E o apóstolo Paulo ainda acrescenta em 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, o seguinte. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com demônios. Olha o perigo, meu irmão, minha irmã, quando a gente coloca dentro da nossa casa coisas que não são de Deus. Nós estamos adorando demônios e não o Senhor. Histórias falsas, é verdade, os deuses têm histórias falsas, são miraculosas, são mitologias que cada povo e cada cultura criou e temos que respeitar cada cultura e também as suas religiões, mas a visão bíblica, a visão de Deus, o que a nossa palavra de Deus fala, o que a Bíblia Sagrada diz, é que qualquer adoração que não seja a Ele é uma adoração a demônios. Há uma adoração a criaturas e não ao Criador. Não existem outros deuses. E a gente pode ter muito respeito a qualquer que seja a religião, porque todos nós temos o direito de adorar o que a gente quiser. Somos seres livres, moralmente livres, e devemos respeitar a religião dos outros e também brigar muito pela liberdade de culto que cada um pode ter e deve ter, de acordo com o que achar melhor. Até mesmo as pessoas que querem adorar o demônio têm que ter o direito de adorar o demônio, se assim elas quiserem. Mas a Bíblia Sagrada nos diz muito claro, de forma bem explícita, que qualquer adoração que não seja a Deus é a demônios. E você, meu amigo, quer adorar demônios? Quer adorar anjos maus que caíram, que usam de sedução e roubo e mentira para enganar a gente e levar para longe do céu, para longe de Deus? Eu não quero. Quero nada com demônios, e é isso que Paulo fala também. Não quero, irmãos, que vocês tenham comunhão com demônios. Não adianta louvar a Deus usando a música do demônio. Não adianta só trocar a letra ou trocar as palavras. Um famoso cristão que escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural, ele disse que algumas cerimônias que eram feitas ao demônio eram cantadas com músicas de Deus. Eles colocavam hinos de Deus para adorar o diabo. E as pessoas podiam passar e simplesmente, aquela galera ali está fazendo um culto a Deus, está louvando o Senhor, usando música de dinário cristão, mas não era para Deus, era para o inimigo dele. Assim também nós não podemos trazer para a igreja de Deus, para as nossas casas, para os nossos lares, para o nosso coração, a forma de adoração de outros deuses. Nós não estamos honrando a Deus quando fazemos essa mistura de crenças, né? Essa forma de engano sutil do inimigo que vai se colocando no nosso caminho. Deus aceita apenas a verdadeira adoração, que é Ele. E todo o resto é uma falsa adoração a falsos deuses, que são representações de ideias diabólicas, demoníacas. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam sim do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Estamos num grande conflito. E não adianta a gente achar que não é assim, porque é real. Estamos numa grande batalha e temos que estar com foco em Deus e nas coisas dele. No que dele tem pra gente, aqui na Bíblia Sagrada, o que Deus pode e quer nos ensinar de acordo com a adoração a Ele, no que Ele ensina, de acordo com Ele nos fala, respeitando as culturas, mas com a base da Palavra de Deus. Nessa semana vamos ver esse engajamento espiritual que temos que ter e as regras dele, para estarmos juntinhos com Jesus. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos e confiamos em Ti para nos mostrar a verdade. Hoje vimos na Palavra de Deus que não existe outro Deus que não seja o Senhor. Respeitamos as crenças das pessoas, todo ser humano tem o direito de acreditar no que bem entender. Sejam em demônios, sejam em deuses, sejam em estátuas, sejam no que for. Temos que respeitar essa crença, pois somos seres moralmente livres. Mas a Tua Palavra nos diz que a gente que segue a Tua Palavra tem que se afastar dessas coisas, porque não temos parte nenhuma com a adoração que não seja ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Fique esperto, fique ligado, meu amigo, para que a gente possa estar firme junto com o Senhor, que Ele possa te abençoar e te guardar nesse grande conflito, para você adorar a Deus de verdade, se é o que você quer, adorar o Deus da Bíblia, então siga as orientações do Deus da Bíblia. Fique em paz, fique com Deus e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.